Boa noite, ilustres telespectadores. Aqui estamos com mais um programa, Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Vou começar com este programa lendo um poema. O poema é de André Viana. Assim diz: nem toda a ciência pode explicar ou a consciência conceber a tempestade dos seus sentimentos na serenidade manifesta do seu ser. É um delicioso paradoxo. Vendo o infinito nos seus olhos, descortina-se a eternidade, desvenda-se divindade terrestre, apresenta-se divindade celeste. Sua alma é a morada de Deus. Conclui ele, meu amor. O assunto de hoje é uma questão da eternidade. Vamos tratar sobre a eternidade ressaltada aqui neste poema. Voltamos já já, não saia daí que é muito bom o programa. Você está assistindo Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Olá, voltamos com Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Conosco está o Dr. Glênio Fernando Daniel, o único homem que tem três nomes próprios na Constituição. Ele que é engenheiro mecânico, capitão de mar e guerra, um homem de importância, de cultura extraordinária, faz parte do núcleo duro do nosso programa, né? Eu não sei quanto tempo vai durar, mas faz parte do núcleo. Aqui está. E o reverendo Tchaikovsky Roth também, outro que faz parte do núcleo duro. Meus amigos, estou me cercando de amigos de primeira categoria, porque quem sabe no futuro, né, a gente precisa. Glênio, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Tchaikovsky, bem-vindo também ao nosso meio. Vamos tratar da questão da eternidade. É um negócio meio sério, um assunto meio complicado. Vamos primeiramente para uma visão científica dessa questão da eternidade. Comecemos com o Glênio falando sobre a etimologia da palavra eternidade. A palavra eternidade, de origem latina, ela vem da palavra aeturnus, que é uma derivação de aevum, que significa era ou tempo. O termo costuma ser entendido em três sentidos: tá? O sentido comum, o sentido filosófico e o sentido teólogo, que nós falaremos detalhadamente nos próximos minutos. Pois bem, a eternidade é, portanto, algo que a gente cogita, a gente pensa, mas a gente não consegue resolver totalmente, né? Eu até diria que é um assunto considerado bastante complexo e até temido por muitas pessoas. Por quê? Ninguém até hoje, à luz da ciência, conseguiu definir exatamente o que é eternidade. Por quê? Não temos olhos para vê-la, nem mente para compreendê-la. Mas, no entretanto, não devemos desconsiderá-la. Pois é. Olha, uma coisa interessante. Eu não creio, essa palavra do Glênio agora foi fabulosa para introduzir o meu pensamento rasteiro, né? Vejamos bem. É inconcebível alguém imaginar que houve um tempo, um momento, até porque, para o que vou dizer, a palavra um tempo ou um momento não caberia. Como é que você vai ter um tempo ou um momento quando nada existiu ou nada existia? Tempo e momento não cabe, porque nada existindo não há um momento definido. Mas não é admissível que tenha existido um momento ou um tempo, usando inadequadamente essas palavras, por falta de uma palavra melhor, e eu não as tenho, lamento muito. Você pensa que eu tenho? Tem não, tá? Pois bem, em que nada tem existido e do nada surgiu esse tudo. Mas esse tudo o quê? Olha, aqui nós estamos num planeta em torno de uma estrela, somos o terceiro planeta em ordem de afastamento de uma estrela que está morrendo. Nós fizemos um programa sobre isso, que ela está em processo de degradação, porque não tem jeito, ela não é uma coisa que queime eternamente, ela vai queimando e vai gastando seu combustível. Essa estrela, que é o nosso Sol, que já é uma estrela velha, já avermelhada, faz parte de uma galáxia chamada Via Láctea. Demos esse nome para ela, não sei se é o nome de nascença dela, se foram os pais dela, a mãe, que escolheram, mas Via Láctea, ou o Caminho do Leite, com mais de 300 milhões de estrelas, num universo com mais de 300 milhões de galáxias
em um universo que, segundo os cientistas que parecem entender da coisa, está em expansão. E tudo isso tenha surgido simplesmente do nada. É inadmissível isso? É, claro que é inadmissível. Não dá para engolir um negócio desse. Então, a eternidade é algo que existe. Saibamos nós, tenhamos condições ou não de defini-la, certo? De entendê-la profundamente, e nós não temos. Aí eu fico com uma palavra do apóstolo Paulo. Agora eu conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Vai chegar um dia que eu vou saber tudo de cor, mas não adianta nada, né? Eu já estarei fora daqui, numa outra dimensão, né, Glênio? Então vamos lá, voltando ao Glênio, eu e Tchaikovsky. Em termos existenciais absolutos, ou seja, dentro desse terreno da eternidade, vamos abordar aquilo que cabe na cabeça das pessoas, que as pessoas todas consideram em relação a tudo que é a existência de princípio, meio e fim. Princípio, meio e fim é concebível em termos em face de uma eternidade inevitável, Ziclone? Não. Não é, né? Não é. Então, fica bastante difícil de explicar para nós essa existência da eternidade, porque são conceitos que a mente humana tem dificuldade de fixar, porque somos Limitados, né? limitados e, vamos dizer assim, também materialistas, entendeu? Então... Talvez aí esteja o maior problema, né? Talvez seja, porque nós tivemos uma criação judaico-cristã bastante calcada no imediatismo e bastante calcada no poder, no dinheiro e nas coisas materiais. Então, essa preocupação com a eternidade sempre fica mais para quem é ligado a religiões... Mais para segundo plano, né? Mais para um segundo plano. Mas mesmo dentro desse eixo judaico-cristão, a questão da eternidade é colocada em primeiro plano, não é, Tchaikovsky? Perfeitamente. A gente sempre pensa eternidade, que é essa matéria, esta palavra difícil de ser conceituada, mas a gente sempre pensa eternidade depois de Deus. Porque se a eternidade é difícil de ser explicada, a Bíblia diz que Deus criou a eternidade. Jesus Cristo é o Pai dela. Aí você imagina que força suprema, que força é esta, que a eternidade está nas mãos dele. E como a mente humana pode decifrar isso? Não tem chance. E não tem como escapar disso. Não tem como escapar disso, porque aí nós estamos vendo. Estamos num universo que cientificamente não tem como, ninguém tem como comprovar a sua existência a partir do nada. Como vir a ser a partir do não ser? Pois é. Olha que frase bonitinha. Sai coisa boa daqui também, né? Como vir a ser a partir do não ser? Não há possibilidade. Até aqueles que não creem em Deus, eles têm que admitir a aceidade, né? Que o universo existe por si mesmo. Mas não explica essa idade agora não, que sempre daqui a pouco mais. Não, mas ele existe por si mesmo como? Aí você transforma o universo no próprio Deus, né? Só que é impessoal, né? Eles acreditam na energia anterior a tudo que existe. E que é uma complicação, como o que é impessoal pode gerar o pessoal. Né? Isso que está aqui agora, nós somos 3 pessoas pensando sobre essas coisas, pensando sobre aquilo que não é pessoal e que nos criou. Para aí, isso aqui, se você não quer enlouquecer, é melhor você desligar a televisão. Mas segura aí, porque a gente vai caprichar para você não enlouquecer, pelo menos hoje, nesta noite, certo? Tá? Então, a existência de mundos, existem ramos filosóficos e religiosos e pessoal de nova era, caminhos por aí os mais desinteressantes, porque eu não me interesso positivamente por isso, que existem mundos, universos paralelos, né? Universos paralelos, etc, etc. Eu acho até que há realmente um universo paralelo. A dimensão espiritual, né, Tchaikovsky, não é a mesma dimensão material, certo? A metafísica. Aí que vai. E vamos falar sobre a metafísica e a física. Nós estamos inseridos no mundo físico, mas existe um mundo metafísico.
certo? Claro. Que a própria nossa existência, a nossa compreensão, a nossa inteligência que nos permite a pensar sobre isso, já prova a existência da coisa. Porque nenhuma mente consegue imaginar aquilo que é impossível de ser produzido ou existir. A mente só consegue imaginar. Alguém inventou o avião, primeiro ele concebeu uma ideia para depois executar. Alguém inventou o submarino, alguém concebeu uma ideia para depois executar. Não existe ideia que não possa ser execuível. Essa é a minha teoria. Pode nem ser verdade, mas que é bonitinha é. Sim. É uma verdade platônica, né? Assim é que a humanidade foi fazendo As coisas. Chegou aonde estamos hoje. Isso. Primeiramente imaginando, teorizando. Imaginando, botando na prancheta e produzindo esse conhecimento, entendeu? O Através próprio do estudo. pensamento é metafísico, não é material. Lógico, ele é metafísico. Né? Com que instrumentos nós pensamos? Nós pensamos principalmente com a capacidade endógena que temos, né? E essa capacidade é alimentada pelo conhecimento, pelas informações. Mas não são as informações digamos assim, as que dão início ao pensamento. Não, é o pensamento que se abebera, que busca, que se instrumentaliza da informação para produzir uma outra coisa. Sim, sim. Né? Não é? Muito bem colocado. Tá vendo só? Isso aqui ainda vai dar um prêmio Nobel de alguma coisa. Glênio, a temporalidade em relação à eternidade, o que você tem a dizer? Sobre a temporalidade, eu teria que voltar aonde eu interrompia anteriormente, de que a eternidade ela é vista em três tópicos, sendo o sentido comum, que seria uma eternidade perpétua, uma eternidade imortal e infinita. Isso é no sentido comum. Ou seja, esses sinônimos que eu citei explicariam a eternidade de uma maneira comum, de uma maneira mais simples. Agora, no sentido filosófico, é a atemporalidade. Ou seja, algo que não pode ser medido pelo tempo, pois o transcende. Ele vai além do tempo. Essa é a definição filosófica entendida e divulgada pelos filósofos que têm muito mais conhecimento e estudo. Pelo menos estudo acho que tem mais espontaneidade para pensar. Se aplicam mais ao pensamento, né? Se aplicam mais. Dedicam mais. Aí o que acontece? A mente entra num processo de exercício e acaba levantando a coisa. Há um terceiro ponto ainda? Sim, que seria o sentido teológico. Talvez eu não seja a pessoa indicada. Mas o Tchaikovsky vai bater mas já. Eu encontrei algo muito interessante que é no sentido teológico, seria uma vida sem começo nem fim, nem sucessão e do mais perfeito tipo. Isso seria o sentido teológico que eu encontrei sobre a eternidade. Que é eterno. Voltamos já, o programa está ficando bom, mas vai sair todo mundo vivo daqui. Fica sentadinho aí que vamos retornar já. Olá, voltamos com o segundo bloco de conhecimentos e assuntos relevantes. Está muito bom, muito gostoso, falando sobre eternidade. Agora há pouco o Dr. Glênio já introduziu ele como engenheiro mecânico, já deu uma paletada legal na parte teológica e vamos agora aqui receber toda a influência, todas as luzes que vêm da cabeça do nosso teólogo de plantão, que é o Tchaikovsky Holt. Né? A visão teológica nesse bloco. O que diz as línguas gregas e hebraicas sobre essa questão da eternidade? Para o hebreu e para a língua grega, a palavra eternidade tem a ver com um tempo que não pode ser medido, né? E quando esta palavra é duplicada num texto, de eternidade a eternidade, é que tomamos então este conceito de um tempo que não pode ser medido vezes um tempo que não pode ser medido, para dar a ideia de algo sem início e sem fim. Isso tem a ver com um dos atributos de Deus, da essência dele. Deus sempre existiu.
Talvez você que não seja um cristão, professo, ou até mesmo Um judeu, né? um judeu, ou alguém que não tem uma religião, um ateu, acha estranho eu dizer que Deus sempre existiu. Mas este é um conceito da teologia que é também um axioma da ciência. É porque... do dogma filosófico. Exatamente, como é que o universo sempre existiu, né? Se você quer que tudo tenha princípio, meio e fim, como é que você explica um universo que não tem princípio nem meio e fim? O cientista tem que admitir a aceidade do universo. Ele existe por si. Ele acha que é uma energia anterior à matéria. Então, não é um problema pensarmos em alguma coisa que existe por si. Tchaikovsky, de certa forma, isso me parece uma arrogância, uma presunção humana estúpida de querer explicar todas as coisas. É claro. Falta de humildade. Ele não vai explicar todas as coisas, começando que ele não vai explicar nem mesmo o fato de que todos os homens, todas as células dos seres humanos possuem o mapa genético de todo o seu ser. Ou seja, qualquer célula nossa pode ser usada para fazer uma cópia de nós mesmos. Como é que se explica um troço desse? Ele não consegue explicar isso que está lidando todo dia em laboratório, né? Mas segue aí. Tanto o cientista tem que admitir alguma coisa que existe por si mesmo, que é o universo que ele arroga afirmar. Nós acreditamos que Deus criou o universo, é diferente. Já o conceito aristotélico, né, da filosofia básica, materialista, o motor que move todas as coisas e não se move, sempre existiu também, só que era impessoal. Nós, cristãos e judeus, afirmamos que Deus é a causa primária de todas as coisas. Ele é antes da eternidade, ele cria o tempo e o espaço, que é onde podemos medir a ideia de eternidade, mas ele está acima dela. Ele é diferente do motor de Aristóteles e do universo científico. Ele é pessoal, ele se relaciona conosco, e o interessante, que o sábio Salomão diz, que esse atributo de Deus, Deus nos comunicou ele. Deus colocou a eternidade no nosso coração. Eu conheço um teólogo, eu gosto muito dele, inclusive, é muito íntima a relação que eu tenho com ele, pessoal, né? De que Deus e o universo seriam coeternos. Eu não sei se isso aí é uma coisa muito boa. Teologicamente falando, é inaceitável, porque você pega Deus criando tudo. Mas esse tudo que ele criou, né, vem dizer, princípio de quê? No relação à humanidade, tudo bem, nós sabemos quando começou, mas mesmo assim fundamentado na Bíblia, correto? Isso. A fundamentação em outros princípios fica totalmente sem suporte, né? Ele criou o homem do barro, etc. Mas impossível, não criou ninguém do barro, né? Pega a matéria humana e verifica o que tem nela. Rigorosamente tudo que existe na natureza, certo? Nós temos até cristais. Você sabe muito bem disso, porque nos olhos, você passou por algumas cirurgias, nós temos até cristais em nossa Constituição. Isso é encontrado onde? No pó, na terra. Ou seja, tudo, não existe nada no corpo humano que não seja encontrado na natureza. E vice-versa. Então, peraí, de onde? Ou imaginemos então, será que essa terra foi construída de um volume enorme de seres humanos que foram colhidos no universo? Porque se tudo que existe lá tem aqui, claro que não foi, né? Porque ela não faz sentido. Deixa eu pegar um gancho aqui no que o Tchaikovsky falou, que eu lembrei, que eu acho que se encaixa dentro do contexto. Você falou de uma semente colocada por Deus nos nossos corações. Eclesiastes 3:11, Salomão afirma isso. Sobre a eternidade. Então eu vou aproveitar e citar algo que me deixou bastante impressionado, porque eu tenho uma turma que tem um grupo no WhatsApp e correr desse ano nós perdemos 2 colegas, um por Covid, segundo os atestados, e outro por um infarto fulminante do coração. E as mensagens de praticamente todos, e eu sei que na minha turma tem ateus, tem espíritas, tem agnósticos, tem católicos, tem protestantes, evangélicos, enfim, é uma amostragem perfeita da nossa sociedade. Tá? As mensagens, todas elas são direcionadas à eternidade. Vai com Deus, vai
que Deus o receba na sua Morada. morada, que Deus o conforte, enfim, todos os colegas se manifestaram no sentido de que essa semente da eternidade está inserida, Quer queira, quer não queira. quer queira, quer não queira. Tá lá. Tanto isso é verdade que quando você está numa situação de aperto, qual é a primeira palavra que você... Ah, meu Deus! Ah, né? O cara nem acredita em Deus, ou diz que não acredita. Não é? Mas nele está a semente. Está a semente, é muito... E aí a muito gente pensa, o explicado. pai do racionalismo moderno, o pai do método científico, Descartes, ele diz que existem 3 categorias de pensamento que fluem na nossa alma, na nossa capacitação. O adventício, aquilo que vem na nossa cabeça e podemos elaborar. O fictício, aquilo que nós criamos. Isso não é um religioso. É este inatismo. Ele diz que esse sentimento de que existe uma eternidade é produzido por um ser eterno. Porque somente assim se explica ele existir em nós. Como o senhor está dizendo, independente da crença, da religião, do conceito filosófico da pessoa, ele tem um sensus divinitatis, o senso de que alguma coisa é eterna. Pois é, isso vem, o que eu falei agora há pouco, acho que no outro bloco, de que não dá para você pensar em alguma coisa que não seja possível. Não dá para pensar em eternidade se não existir a eternidade. Essa palavra, essa preocupação, esse sentido de eternidade não existiria no homem se ela não existisse. Correto, Correto. É isso mesmo. E É na interessante. teologia existe agora, o que acontecerá? Será uma extinção eterna ou uma eternidade viva? A extinção eterna pressupõe destruir tudo, E aniquilar e levar para onde? para o zero. Mas como é que... Mas não existe o zero nessas coisas. Não existe o zero, né? A seidade de Deus, o que é isso? A palavra aceidade é que existe per si, né? Existe por si só, autoexistência. Só Deus possui esse atributo. Ele comunica, Que é absoluto? Absoluto. Ele comunica a eternidade para a gente, mas a eternidade futura. É, a partir de. É, Né? A partir de. Isso mesmo. Houve um momento quando nós não existíamos na nossa nossa perspectiva de um ser, mas na dele já. Já. Ele já tinha os seus decretos eternos. Incluindo você, ele, Isso. eu para viver 100 e poucos anos, E você. quando ele escreve a história, ele dizia, no tempo tal vai existir esses 3. E a entrada de Jesus Cristo, que é a segunda pessoa da Trindade, nesse universo aí. É a humilhação de Deus foi se encarnar, né? Nós não temos noção do quão humilhante foi aquele eterno Deus que criou o tempo e o espaço, agora entrar nesse espaço-tempo. Ele tangeia a história, pisar nesse chão duro e ouvir os nossos impropérios, né? Cristo Jesus se assume num corpo que definha, sente dor, sente fome. Após a glorificação da ressurreição dele, isso muda. Mas Deus entra no tempo e no espaço para salvar pessoas que estão dentro do tempo e do espaço. É aquilo que o senhor disse no início, que isso é um mistério, né? Um mistério tremendo, não dá para entender muito bem isso. A glória de Deus sendo encarnada, mas mostra o Cristo, o Logos eterno, assumindo aí uma posição de humilhação para nos salvar. Tarkov, são essas coisas que a gente aceita, compreende pela fé. Olha o que eu falei, não só aceita, mas a gente compreende também pela fé. Você vai dizer assim, mas fé é um negócio, é uma coisa abstrata. Eu digo, não é abstrata não, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que a gente não vê. Até um bandido tem fé que ele vai sair, vai saltar, vai se dar muito bem, se ferra, mas ele tá. O exercício da fé é uma coisa que acontece com todo mundo em todo tempo. Inata. É inato Até também. O descrente tem fé. Tem. Ele tem fé que aquilo não existe. Que não existe, é muita fé. O cara, para ser ateu, eu acho que ele tem que ter muito mais convicção do que um crente, um religioso. Eu digo crente naquele que crê, não importa o credo. Ele tem que ter muito mais. Para o cara ter convicção de que nada existe, que não existe Deus, etc., tem que ser a genialidade da capacidade de não crer. Tem que ter muita fé num negócio que todas as provas contribuem para o contrário. Verdade.
né? Todas as provas. Deus colocou a eternidade no coração do homem. Essa eternidade é exatamente colocar o carimbo dele, né? Isto é a semente da religião, é a imagem de Deus em nós, né? Só nós temos esse senso. O animal, ele não tem essa consciência de si mesmo e nem consciência do outro, como nós temos. Ele não tem nem A consciência alma existencial, em nós. né? Não. Ele não sabe por que existe, para que Isso é a existe. imagem de Deus em nós. Só os homens possuem isso. Veja bem, esse bloco nós estamos tratando a questão teológica, mas está querendo me envolver, está querendo fazer com que eu creia nisso. Não, não. Só querendo que você olhe, que você pense em alguma coisa que transcende, que ultrapasse a sua existência material, que exceda esse universo físico em que estamos inseridos e achamos que tudo se resume a princípio, meio e fim e acabou. Já ouvi até de pastor dizer assim, morreu, acabou tudo. Eu digo, puxa, acabou tudo como? Que você não consegue destruir nem uma formiga? Você pisa na formiga, matou, o material dela fica todo ali. Vai virar adubo, vai virar o que, eu não sei. Voltamos já com o terceiro bloco que está muito bom. Fica aí. Você está assistindo Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Olá, telespectadores, voltamos agora com o terceiro bloco de Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Estou falando bem rápido porque tem muito conteúdo. Vamos agora para uma visão filosófica dessa questão da eternidade. Eu começo com Platão. Platão, na verdade, não era nem o nome dele, né? Ele é conhecido como Platão, que é o homem dos omoplatas largos, né? Costas largas, né? Isso aí que é engraçado, essa é a origem da palavra, né? Platão. Ele disse, o tempo não passa da imagem móvel da eternidade imóvel. Eu acho essa frase impressionante, assustadora, bonita. A eternidade, né? A imagem móvel, o tempo não passa de uma imagem móvel de uma eternidade imóvel. O tempo é alguma coisa que a gente percebe, né? Como sendo alguma coisa que flui, e na verdade flui em relação ao espaço, né? Mas na verdade ele dá uma ideia de algo imóvel, que na verdade também é aquele primeiro motor, etc. Eu vou começar com Tchaikovsky, segundo a indicação do chefe Mor. Essa visão platônica, ela é muito importante, porque ele entende que o mundo que vemos, esse mundo material, é só uma sombra de um mundo imaterial, metafísico, ideal. Então, quando ele olha o tempo, que para nós é de uma grandeza poderosa, para os gregos também, né? O tempo criou as divindades para os gregos. Quando ele olha o tempo e diz, o tempo é só uma sombra do eterno imovível. Ele não sabia desse eterno imovível como o Deus cristão que temos, mas ele sabia que era um ente, um ser absoluto, e que o que nos assusta é a sombra dele, o tempo. Por isso ele trabalha essa ideia. Tchaikovsky, há um versículo, se não me engano, acho que é em Salmos, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Olha só, está falando isso aí para quaisquer pessoas, independendo de ser do eixo judaico-cristão, ser islamita. Isso é uma constatação. É uma constatação. A gente vê o seguinte, quando os europeus chegaram na América, encontraram aqui os indígenas, que são povos de origem orientais, que vieram aí lá pelo Estreito de Bering, pererecando pelo Oceano Pacífico, etc. Muito bem, encontraram eles aqui e observaram que um grupo era, digamos, umbandista, ou seja, seguia a demônios, e outro grupo que adorava o Sol e a Lua como representantes de divindade. O Sol, veja bem, lá os egípcios tinham o faraó como sendo o filho do Sol, os incas como o Inca era o filho do Sol, era o Deus, o Sol era o Deus deles. Eles estavam confundindo uma coisa com outra, mas estavam certos quanto ao sentido. O sentimento religioso. O sentimento estava certo, ou seja, como é que esses camaradas têm esse sentimento totalmente fora do chamado eixo judaico-cristão, né? Olha só, é inata essa ideia desse primeiro motor, que Tomás de Aquino vai fazer aquelas provas da existência de Deus. O Tomás de Aquino gosta muito, gosta os disso, escolásticos. Aquilo é impossível de se contestar. As provas da existência de Deus, segundo Tomás de Aquino. Como é que você contesta aquilo? Você não tem saída. Que inteligência vai? Você pode fazer até perguntas em cima. Clênio, em cima do tempo não passa da imagem móvel, da eternidade móvel. O que chegou na sua cabeça agora aí?
Eu teria pouca coisa a acrescentar, Mas acrescenta pouca Porque- coisa que você tem, que para mim é demais. porque é uma área um pouco diferente da que eu costumo labutar, ou no passado, e que só recentemente tenho procurado ler e me informar a respeito disso. Essa frase, ela é de uma profundidade que eu vou me colocar nos seres comuns. Tenho dificuldade, confesso, tenho dificuldade para entender a magnitude dessa expressão, porque me considero bastante limitado nessa Uma coisa que você constata. Veja bem, quando éramos jovens, 14, 15, 16, que vontade de fazer 18 anos, né? Pra poder ficar livre, do papai, da mamãe, etc. Custava passar. De um aniversário para o outro, Natal para chegar, demorava para danar, para chuchu, né? E agora, como passa rápido? Depois que a gente passou dos 18 anos, o tempo corre. Olha só como é que é esse negócio. Essa questão mas o tempo é o mesmo, mas é a percepção do tempo, né? A percepção do tempo. Nós precisamos perceber essa questão da eternidade como uma coisa real. Na verdade, ela é muito curta. Por quê? Porque para nós ela está entre o momento que nascemos e o momento que morremos. Nós temos que resolver toda a problemática da nossa vida em relação à eternidade nesse período de tempo que temos. Que pode parecer muito, mas quando o cara está chegando na velhice, quase morrendo, ele vai dizer assim, puxa, como foi pouco. Agora eu tenho a acrescentar. Manda. Por incrível que pareça, depois dos 70, esses assuntos da eternidade, esses assuntos ligados a um fim, A essência da vida? a essência da vida, elas começaram a surgir ao natural nos meus pensamentos, as minhas preocupações. O que vai acontecer, como é que vai finalizar tudo isso. Ou seja, aqueles que começam a chegar à idade um pouco mais avançada, certamente terão nos seus pensamentos esse aflorar da eternidade e da preocupação com o que virá após a morte. Sócrates disse o seguinte, é ilógico que a alma, o espírito, no sentido dele humano, seja finita, né? Tchaikovsky. Pois é, aí existem dois grupos, os que trabalham a extinção de tudo, o materialista, né? Morreu, acabou. E tem o grupo religioso que diz, não, haverá uma eternidade consciente. Mas está sem cortar, não quero cortar, mas está cortando, né? Você vai continuar. Há também um grupo religioso que diz que no final Deus vai destruir, vai dizimar, acabar com os perdidos, porque Deus é muito bom para não deixar que essas pessoas fiquem no sofrimento eterno. A né? chamada aniquilação total. Aniquilação dos... Aí eu me lembro de Anselmo de Cantuária, na Idade Média, dizendo que aquele a quem ofendemos é eterno. Então é uma ofensa eterna. Se esta ofensa não for perdoada, Vai exigir... há um pagamento eterno. Porque enquanto o ofendido viver, Ele vai a cobrar. ofensa existe. Isso existe. Por isto o inferno é eterno. Por isso a existência consciente é eterna. Porque nós ofendemos um ser eterno. Graças a Jesus Cristo, fomos perdoados. Então nos é conferido não uma morte eterna, mas uma vida eterna em É Cristo interessante Jesus. isso aí, a Bíblia diz que Jesus Cristo foi crucificado antes da fundação do mundo. Havia um decreto. O decreto, o ato, quer dizer, o ato moral, É, ele judicioso, ocorreu na eternidade, né? Judicioso colocou lá. A execução material, diríamos assim, ocorreu nesse tempo que conhecemos. Né? Isso. Lá no período de mais ou menos 30, 33 É muito anos. bonito isso, né? Isso é muito bonito aí. O Deus que transcendente, intervém, né? ele Isso aí interveio. Isso merece meditação, ele merece cuidado, merece preocupação de nossa parte. Porque uma coisa é os decretos, o senhor definiu brilhantemente. Deus decretou na Eu não sabia eternidade. ter definido brilhantemente. Foi mesmo. Deus decretou na eternidade que coisas se realizassem no Se tempo. realizassem no tempo. E esse tempo faz parte da eternidade. Você não tem Faz. como tirar o quê de onde. Não, tem, é né? um Para os ponto. filósofos gregos, a eternidade pertence ao uno. Não tem jeito.
esse uno continua sendo aquele primeiro motor, né? E o tempo, a alma do mundo, né? Eu acho interessante que aqueles filósofos, eles encontravam palavras magníficas, mas eles encontravam palavras magníficas dentro de uma língua igualmente extraordinária, que era a língua grega. Filosófica. Tremenda, uma língua mais rica do mundo, que você consegue dizer em grego coisa que você não consegue dizer em nenhuma outra língua. É mesmo? É. O grego é bem definido no que ele diz. A análise sintática do grego é uma coisa fabulosa. Diz coisas que você não consegue dizer em nenhuma outra língua. E na língua portuguesa, camarada, que é uma língua das neolatinas, uma das mais sofisticadas, português, francês, né? O italiano, o espanhol já meio bruto e por aí fora, né? Não consegue dizer. Eu lecionei grego 7 anos, 5 anos na faculdade teológica e depois mais 2 anos num curso de EAD e de teologia. Eu conheço um pouquinho, dá para me virar. E para Agostinho, a eternidade pertence ao ser de Deus, que é a mesma coisa. E a unicidade do seu ser repousa na eternidade. Olha que bonitinho, Tchaikovsky. É verdade. Né? Deus criou a nossa alma para Ele e a nossa alma só pode repousar se voltar para Ele. Nós temos um propósito e nós só encontramos o sossego se as nossas almas reencontrarem o propósito. Essa é a ideia de Agostinho. Ele ainda diz, a ideia de tempo está... esta será transitória, como é transitória a alma humana, que retornará para o Criador, que você acabou de falar, ao final dessa vida consciente dos seus erros. Isso. Ou seja, a vida, se não forem dirimidos, ou seja, limpados, remidos, os pensamentos e os atos, permanece tudo aquilo eternamente. E olha que profundo. Porque aquilo que nós deveríamos pagar a eternidade no inferno, Cristo, durante 3 horas, aquela eternidade de punição, ele assumiu sobre ele. Em 3 horas, Cristo sofreu a eternidade. O que um homem passaria a eternidade sofrendo, em 3 horas ele sofreu. Mas não só por um homem, mas por todos os seus. É impressionante. A agonia do Cordeiro não pode ser imaginada. Agostinho faz uma proposta. O que fazia o Criador antes da criação? Tá, você que era disso aí. Os escolásticos faziam muito essas perguntas, né? E disseram que, certa vez, Agostinho respondeu que Deus estava preparando um inferno para os curiosos, né? Mas isso deve ser uma fábula. Acho que ele não disse isso, não. Aí vem... Os escolásticos são muito depois de Agostinho. Se Deus é o Criador, como ele criou? Criou com a palavra, né? A palavra, que é o ato, é o poder. O verbo. O verbo, né? Que é o sentido das coisas. Aí vem mais. Então, a criação seria posterior à sua existência. Se Deus, porventura, tivesse feito algo antes, ele estaria submetido à ordem do tempo e seria temporal. Claro que não é assim, né? Ele criou na eternidade, poder na eternidade, ele é eterno. Todas as coisas que existem já existiam, tão somente foram realizadas, materializadas dentro do princípio da eternidade. Consequentemente, não há como se pensar, enfim, em destruição, em que seja pulverizada. Não tem como. Pulverizar, na verdade, é transformar alguma coisa sólida em pó, mas também não acaba com essa coisa. Certo, Greg? Certo. Porque a ideia da criação é que Deus cria e continua energizando. O grego diz isso. Né? Cria e sustenta. Jesus Cristo falou uma vez, meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. O que Deus está fazendo agora? Tudo que ele já existe. Não tem mais nada para fazer, ainda tem. Ele tem que fazer. Então, realmente é muito interessante esse assunto. Deus cria e mantém. É muito preocupante e é muito importante. E eu convido você que medite um pouco mais. Voltemos já para o quarto e último bloco. Você está assistindo Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Voltamos para o último bloco com conhecimentos e assuntos relevantes, falando da eternidade, né? E esse bloco parece que não vai acabar, mas vai acabar. Não é eterno. Com tudo esse som que está sendo liberado aqui por força da física, não vai ser afastado do universo jamais. Vai rodar aí pelos planetas, satélites, vai chegar à última galáxia, é o menor de todos os planetas da última galáxia. Você sabe qual é? Não sabe, eu também não sei. Vamos lá. Uma visão pessoal da questão da eternidade. É possível saber como será a nossa vida na eternidade,
na perspectiva cristã, Tchaikovsky? Nós dependemos da revelação. As Escrituras dizem para nós sobre uma existência pós-mortem, que é pessoal e consciente. Então, o que nós sabemos de eternidade, não podemos especular. Nós temos que crer nas Escrituras e elas nos dizem sobre isso. Então, a vida após a morte, e ainda haverá uma ressurreição quando Cristo nos erguerá do pó para vivermos também em corpos gloriosos e corruptíveis eternamente com Ele, sem fim. Veja bem, uma questão de justiça. Falam tanto em justiça, movimentos querendo justiça para lá e para cá. Bom, então todos os nossos atos têm que passar pelo crivo da justiça. Tá? Se você faz alguma coisa errada aqui, põe a mão em você, você vai parar lá na polícia, depois no juiz, depois num presídio e não escapa. A coisa é séria. E é verdadeiramente injusto que alguém não pague pelos seus atos. Nós não aceitamos isso. Ficamos indignados quando alguém faz o que faz, rouba como rouba e pinta como pinta e não dá nada para eles. Nós achamos que não deu nada nessa dimensão da nossa existência material, mas não tem como escapar da justiça. E seria muito triste. Né? Seria Se muito eu der um triste. soco aqui nessa parede, no lado de cá, a parede lá do estúdio de Nova York que nós estamos gravando, se eu der um soco, a força que eu empreender nessa parede, ela vai fazer o mesmo na minha mão. Esse é o princípio. Ação e reação. É só, ação e reação corresponde exatamente à mesma medida. Não tem como dar um soco numa parede de concreto, essa aí é até meio oca, porque o americano gosta de fazer essas coisas assim, né? Mas se eu der uma parede de concreto, não tem jeito, eu não vou encontrar ali uma almofada, eu vou encontrar uma parede de concreto que vai me receber com a mesma intensidade, né? Pois bem, consequentemente, essa questão de justiça estabelece um fim diferenciado. Graças a Deus. Graças a Deus. Imaginemos um Hitler, um déspota, em toda a sua malignidade, não ser julgado num tribunal justo e santo. Ele fugiu desse tribunal terreno, mas não fugiu e não foge, e ninguém foge do outro. Os materialistas que acreditam na extinção de tudo e no findar da vida, eles estão dizendo que um homem como esses Mao Tse Tung, Hitler, Lenin, passaram ilesos por este mundo. Desapercebidos, foram Isso é um equívoco doloroso. Foram absolvidos pelo fim. Pelo fim, né? Essa questão... É bastante... Precisamos ponderar isso. Não, porque... É inadmissível. É inadmissível assim, que o cara não padeça alguma coisa, porra. Pagar nada Então, seria por um prêmio, essas seria atrocidades. morrer, um bandido morrer seria para ele um prêmio. Ele faz todo tipo de mistério, estupro, etc. No final, ele morre e acaba. Poxa, ele foi premiado. Né? Foi premiado. Se deliciou com todo tipo de porcaria, com todo tipo de sexo, e tudo mais. E no final, isso aí, esse princípio de justiça, ainda que você não queira crer em Deus, isso é um problema seu. Isto. Ainda que você não queira, é absolutamente incongruente. Nós não aceitamos por natureza. Não aceitamos, por natureza. Pensar um Hitler que nunca vai pagar por aquilo, né? Não? O nosso instinto de criação não aceita um assinte desse. Tá. Aí vem bem, a questão da matéria e da antimatéria. Jesus Cristo ocupou as duas situações. Ele ocupa as duas. Ocupa a primeira numa dimensão em que ele veio. Né? No momento que ele morreu, ele estava na cruz, um dos ladrões que lá estava, condenado justamente, ele chegaram à conclusão, não sou eu que estou chegando, eu acho também, mas é verdade que ele chegou à conclusão certa, e pediu help, né, a Jesus, e falou, olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Os dois morreram, os dois foram para o paraíso, a menos que Jesus Cristo seja mentiroso, ele não é. 3 dias depois, Jesus Cristo ressuscitou, se encontrou com as mulheres no jardim, disse, não me toques, porque ainda não estive com meu pai. Ou seja, eles estavam os dois no paraíso, possivelmente outros, Isaac, Abraão, Jacó, eu não sei falando sobre o quê, mas estavam lá. E Jesus Cristo, só depois que ele foi a estar com o pai, depois que ressurgiu. Ele saiu da matéria para a antimatéria. Com a ressurreição, ele passava por parede, sumia daqui, aparecia a 30, 40 quilômetros depois, etc, etc, porque ele passou a forma da antimatéria. A antimatéria não é uma coisa da ficção. A antimatéria é uma descoberta da ciência, certo, Guilherme? Sim, é isso aí. É a separação dos elementos da matéria individualizado, cada uma
cada uma de per si, formando a A antimatéria. antimatéria, ou seja, se você pega os elementos constitutivos básicos de um átomo, próprios elétrons e nêutrons, quando você os localiza Isso. na antimatéria e os une, ele causa uma Aham. explosão, porque ele não consegue se conceber na dimensão material. Né? Isso. Então, veja bem, o próprio pensamento é uma coisa antimaterial. Né? Se chega ao infinito, como eu consigo pensar na existência de uma última galáxia sem poder tê-la nas mãos, nem mesmo num telescópio? Mas eu penso e sei que existe. Né? Como é que eu posso pensar na existência do amor se é alguma coisa que não se consegue materializar? Se consegue apenas ver o resultado dele, mas não consegue saber o que... A própria eternidade, A nós própria não conseguimos ver. Pô, mas ela está aí. Nós existimos. E ela Meu. nos atropela, né? E Lavoisier não mentiu. Lavoisier é um cara incontestável. Inconteste. Tudo né? se transforma. Mas não se perde nada, né? Então, a antimatéria, fora do tempo, né? Os seres espirituais, o espírito é um ser imaterial. Imaterial. Jesus Cristo comeu, andou, mostrou para os discípulos os sinais dos escravos. A encarnação foi definitiva. Né? Mas não na forma de matéria, mas de antimatéria. Ele não é como os docéticos do primeiro século disseram, porque eles acreditavam que a matéria era má. E aí eles falam assim, não, Cristo aparentemente se tornou homem. Não, então, ele real, homem, para morrer pelos homens, né? Mas sem deixar de ser Deus. Então, o Logos nele enche o universo. O Espírito Divino nele enche o universo. Por isso que ao mesmo tempo ele pode estar ali no sepulcro com as mulheres, mas o Espírito dele no paraíso com os anjos e todos ele os é entes. Onipresente, né? Ele não deixou no seu espírito de ser onipresente. Agora, veja bem. Mas no seu material, no seu corpo, ele tem os limites do corpo ainda. E como que seria o nosso corpo na eternidade? Pois é aí que eu quero falar. Independendo do credo e até do cruz credo, porque tem gente que não é partidário do cruz credo, a existência, o continuar a existindo será inequivocamente através da antimatéria. Quer o camarada seja um salvo, redimido com Deus, com Cristo, ou quer seja um perdido. Ele terá um corpo de qualquer maneira constituído de antimatéria. Tanto para desfrutar da salvação, resultado da obediência, do perdão, quanto para amargar pela condenação. Ele continuará sempre com uma existência eterna, pelo simples fato, até científico, de que é impossível destruir a qualquer coisa. Dar fim a todas as coisas. Tanto na glória precisamos de um corpo transformado para suportar a glória, quanto aqueles que ressuscitarem para a punição eterna precisarão de um corpo transformado para suportar também o rigor do inferno eterno. Tem que ser imaterial, porque material ele morreria. A Bíblia chama de um corpo incorruptível, né? Que senão nosso, desfalece. Pelo menos o meu. Nós não vamos se corromper com o tempo, nos corromper com o tempo. Se transformará na incorruptibilidade, né? Eu tenho uma frase, essa frase é minha mesmo. Se for boa, divulguem bastante, por aí, quem sabe um dia eu fico até notável, né? Daqui a 500 anos estamos citando em programas semelhantes a esse, né? Que serão, evidentemente, transmitidos de forma diferente, a tecnologia será outra, né? Na ressurreição, isso para os salvos, o ser humano terá características humanas, mas não será mais humano. Terá características divinas, mas não será divino. Né? Ele terá características divinas, estará em espírito, né? Mas não será divino. Divino continuará sendo Deus. Né? Agora, quanto aos perdidos, após a segunda ressurreição, que é para eles, não é isso porque eu tenho minha concepção, né, pré-milenista, dispensacionalista, pré-tribulacionista, etc. Somos tão diferentes, eu e Tchaikovsky, quando eu sou bonito, ele nem tanto. Ele nem tanto, né? Na segunda ressurreição, o ser humano continuará sendo humano, contudo não mais sujeito à morte ou destruição. Não mais envelhece. Não mais envelhece.
não mais se desgasta, Mas no caso, o perdido tá mas vai lascado. continuar comendo, vai continuar No bebendo. inferno não, vai continuar se pegando. Não. Inferno, Lá não. Lá a coisa complica. vai só ter choro e ranger de dentes. É. Sim, Vai se alimentar de suas Aí, lágrimas. até que tem aquela piadinha do camarada no inferno, né? Assim, não, o inferno deve ser uma coisa. Estava ascultando para as pessoas, vamos pro céu, pro inferno. Às vezes o cara lá, vem ela! Depois, você é uma mulher, né? Lá vem ela! Depois. Aí é outra. Aí deve ser muito bom. Lá vem ela! Aí não, vou pra lá. Quando ele entrou lá, vi que era um tacho enorme de bosta. E as pessoas que estavam lá, vem ela, é a lâmina que vide. Era a lâmina que estava vindo por aí. E o que agrava o inferno não é nem a punição em si, mas é você ter consciência do quanto Deus te rejeitou. Essa ausência da paternidade de Deus no ser humano é o inferno que ele já experimenta em partes agora, né? E no inferno em si, será palpável ele perceber que Deus o odeia. Será eternizada Eterniza- essa situação e isso é muito horrorosa triste. que as pessoas padecem desde agora. Não né? ser amado nem pelo... Mas por Deus um princípio amoroso. de rejeição do indivíduo. O indivíduo não foi decretado para. Para. Ele tomou Ele Ele tomou não precisa decisões disso, para- né? Ele não precisa... A Isso. última página da história dele ainda não foi porque Deus escrita. seria tremendamente injusto, né? Em decretar alguém para condenação que esse alguém não tivesse feito algo que o merecesse. E aí a divergência calvinista, Ah, né? Que então eu vou me opor. Você se opõe a isso aí, eu seguro isso por aqui. Estamos chegando no final do nosso programa. Eu quero agradecer muito ao Taikovsky, que é meu amigo. Prazer né? estar aqui, Somos pastor. inimigos éticos. Somos não. Me sinto muito honrado de estar aqui com o senhor. Eu tenho aprendido muito. E Glenn, que é meu amigo de quanto tempo, né? Temos sangue belicista. Né? Nem tanto. Nem tanto, né? Por esse programa. Quero que você não se esqueça, acesse redeagados.com.